Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Tem algo que tem me perturbado bastante. Eu tenho visto uma movimentação de influenciadores na machosfera e tem havido uma mudança significativa no discurso, passando de homens seguindo seu próprio caminho para um discurso mais tradicionalista. Lembrando que o tradicionalismo não existe mais, o que nós temos é um neotradicionalismo e um cristianismo 2.0, fortemente influenciado por ideias feministas, fortemente influenciado por ideias sionistas. E existe um problema de adotarmos esse discurso. E eu quero discorrer um pouco a respeito disso hoje. Eu vou tentar ser bastante sensato nas minhas colocações para a gente evitar os extremismos. E eu vou te falar o porquê eu discordo desse tipo de postura e vou falar também a razão pelas quais muitos indivíduos estão aderindo à falácia da mulher tradicional. Quando a gente fala de tradicionalismo, esse termo é um pouco amplo, né? Então eu não vou me ater a definições muito restritas e vou falar de uma perspectiva mais abrangente. Muitas pessoas têm dito que existe um modelo de masculinidade a ser seguido. E o problema de quando você coloca um modelo de masculinidade a ser seguido, que invariavelmente você vai estar fortalecendo o ginocentrismo. Muita gente que entra no ativismo dos direitos dos homens foca muito na questão do feminismo, só que o feminismo, dentro dessa macro perspectiva, que é a ideia ginocêntrica, ele é um pedacinho do quebra-cabeça, né? Antes do feminismo, a gente tem o ginocentrismo, que é um tipo de sistema que vai escravizar o homem em prol da sociedade e em prol, especialmente, da mulher, né? Hoje, o ginocentrismo escraviza o homem, inclusive em detrimento das próprias crianças. Para a gente ter uma sociedade tradicionalista nos moldes antigos, a gente teria que ter um sistema legal que acompanhasse esse tipo de pensamento tradicional. Isso não existe mais, né? A sociedade hoje ela tem uma moral progressista, a vara de família, ainda que você consiga ter a sorte de conseguir um juiz, entre aspas, conservador, esse juiz vai ser um neotradicionalista. O neotradicionalismo é aquela ideia de que muitas pessoas têm hoje em dia, de que o homem deve se ater aos seus papéis tradicionais de gênero. Ele deve ser o protetor, o provedor da família, né? Como se nós estivéssemos ainda no século XIX, ao passo que ele não exige da mulher os mesmos atributos tradicionais. A gente vê a questão do tradicionalismo masculino e em nenhum momento eu vejo esses gurus da masculinidade falando a respeito da castidade, a respeito da abolição do divórcio sem culpa, ou ainda que o divórcio sem culpa existisse, que nós tivéssemos igualdade em relação à vara de família. E parte disso, infelizmente, se deve a um tipo de fanatismo religioso. Eu vejo com muita frequência indivíduos falando a respeito da Bíblia e do jeito que Deus, entre aspas, gostaria que fosse a família, né? Eu acho até uma coisa um pouco presunçosa você querer saber como o Criador quer que as famílias sejam constituídas no século XXI e ignorar todos os elementos subjacentes. Muitas pessoas que falam que o homem deve ser provedor porque isso está na Bíblia, as mesmas pessoas que não cobram castidade da mulher, que não querem falar a respeito do fato da mulher poder pedir divórcio hoje em dia e se casar com outro homem, ainda que o divórcio não tenha sido em decorrência de relacionamentos abusivos, algo que a Bíblia também é contra, essas pessoas ignoram esses elementos subjacentes. E a gente pode falar uma série deles, né? Por exemplo, depois da emancipação da mulher e a sua entrada no mercado de trabalho, o próprio Olavo de Carvalho já falou isso, os Rockefeller ajudaram a patrocinar o movimento das mulheres, de modo que eles pudessem coletar o dobro de impostos. E quando você tem o dobro de pessoas entrando no mercado de trabalho, é natural que o salário se desvalorize. O Raccoon já falou muito disso, é até uma questão monetária. Como que você pode colocar um homem médio assalariado como provedor na família, sendo que o salário de hoje não tem o mesmo poder de compra de antigamente?
Como você pode falar a respeito do homem ser o provedor quando hoje, diferentemente dos tempos antigos, em que a mulher não era privada de trabalhar, ela era poupada dos esforços, né? Os trabalhos antigamente eram ruins, eram trabalhos como lenhador, trabalhos em minas de carvão. Você tinha uma sociedade corroída por conflitos, né? A tecnologia não facilitava tanto a nossa vida e as mulheres não conseguiam fazer esse tipo de trabalho, até por uma questão biológica. Então elas eram, em grande parte, poupadas desse trabalho. Hoje, né, a situação mudou radicalmente. A gente sabe, né, a própria Ana Campagnolo fala disso, que os homens ocupam os 15 trabalhos mais perigosos, que a diferença salarial entre homens e mulheres não passa de um mito, né? Você não olha as variáveis. Se você pegar os mesmos homens e mulheres na mesma função, levando em consideração as cargas de horário trabalhadas e a qualificação, não há diferença salarial. Com efeito, como a gente viu uma postagem do Leandro Narló, na Suécia, né, que é o paraíso feminista, né, o epicentro do progressismo no mundo ocidental, já nota-se que são os homens que estão sendo discriminados no mercado laboral. O teste que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram uma quantidade grande de currículos e enviaram currículos femininos para profissões majoritariamente masculinas. E fizeram também o oposto. Pegaram currículos masculinos e enviaram para profissões majoritariamente masculinas. E eles descobriram que são os homens que têm sofrido preconceito no mercado de trabalho. Na minha cidade mesmo, você vê um número crescente de mulheres trabalhando com a função de trocador nos ônibus, uma profissão que era majoritariamente masculina. Você vê, embora em número até não muito grande, mulheres trabalhando como pedreiro. Não por discriminação, mas porque elas próprias não têm interesse num trabalho tão pesado. Mas você vê que essa área laboral está aberta para elas. Mas você não consegue ver homens trabalhando, por exemplo, em creches. Pelo contrário, né? Existem movimentos que falam que homens não podem cuidar de crianças porque eles são potenciais abusadores. Então, à medida que as mulheres ocupam essa área que era masculina, inclusive na política, né, tirando o cargo que poderia ser ocupado por um homem, os homens não conseguem, por preconceito social, ocupar esses cargos que eram majoritariamente ocupados por mulheres. Elas já são 65% dos estudantes nas universidades. O homem já está sofrendo discriminação também nas universidades e esse preconceito maior em países desenvolvidos. Isso vai chegar no Brasil. Então essas pessoas ficam batendo nessa tecla que o homem tem que ser o provedor, o protetor, tá na Bíblia, né? Como se a sociedade não tivesse mudado. É o que eu sempre falo: leve uma Bíblia para a vara de família e mostra para o juiz, fala ao seu juiz, a Bíblia diz isso, isso e aquilo. E você vai ver a resposta que ele vai te dar. Um outro ponto muito problemático que tem acontecido na Manosphere, né, eu acho que até uma ingenuidade, eu acho difícil uma pessoa que de fato tem uma visão menos ideológica e mais racional da coisa ficar repetindo esse tipo de discurso. Eles falam o seguinte: é só escolher bem, como se não houvesse mulheres que tivessem a capacidade de enganar os homens, né? Como se não houvesse mulheres que fossem mais inteligentes que você e pudessem te enganar, até mulheres que são dotadas de transtornos de personalidade. Como se não houvesse em jogo a própria essência humana, né? Existe na mentalidade de pessoas que estão realmente sem sintonia com o mundo do jeito que ele é, de achar que são as mulheres feministas que vão pedir divórcio, ou que são as mulheres com transtorno de personalidade que vão colocar um fim no casamento e tirar os filhos dos homens, né? Como se não houvesse interesses humanos envolvidos nesse tipo de conduta. De fato, mulheres com transtornos de personalidade são mais propensas a cometer alienação parental, a fazer falsas acusações, mas a questão do divórcio não tem nada a ver com o feminismo em si, hoje em dia, né? A estrutura social pode ter sido influenciada pelo feminismo. As decisões pessoais, nem sempre. Tem uma advogada que conseguiu uma posição de destaque no mundo dos direitos dos homens
E é a Sarah Proton, né? Ela tá meio fora de cena aí, mas muita gente se lembra dela. E ela falava que as mulheres de igreja geralmente são as que mais tentam depenar os homens no divórcio, porque elas estão impregnadas com essa mentalidade de que os homens devem ser os provedores. O Raccoon em Raccoon também já falou disso. Todas as mulheres hoje foram influenciadas em maior ou menor grau pelo feminismo de primeira e segunda onda. E se a gente tiver um olhar mais clínico, a gente vai perceber como as nossas avós, as nossas tia-avós e as nossas mães são ginocêntricas. Eu posso dar um exemplo para vocês? Eu tenho uma tia, avó, né? E durante uma certa época, eu estava ainda namorando, e ela falou o seguinte, a primeira coisa que ela falou quando ela conheceu a minha ex-namorada, ela falou assim, você tem que dar para ela um futuro brilhante, dê um futuro brilhante para ela, né? Como se fosse obrigação do homem conseguir uma boa vida para a mulher. Ela, se quiser uma vida boa, é ela que vá trabalhar, né? O mercado laboral está aí para todos e ainda favorecendo a mulher hoje em dia. E conversa vai, conversa vem, né? Eu não quis debater no primeiro momento. Ela falou o seguinte, né? Quando a gente começou a abordar questões de gênero, ela é muito bolsonarista. Ela falou o seguinte, hoje a gente tem que ter a igualdade, mas a palavra igualdade só era usada quando era para, por exemplo, falar que a mulher não tem mais que ser submissa. Quando era questão de provisão, aí é o homem que tem que prover para a mulher. Quando era uma questão, por exemplo, de haver um embate de opinião, o homem quer uma coisa, a mulher quer outra, é sempre o homem que tem que fazer a vontade da mulher. Então você nota que até pessoas de 60, 70 anos foram profundamente contaminadas por essa ideia de igualdade seletiva. A igualdade é só para manter os papéis de gênero do homem. A mulher ela é livre. Submissão, que é isso? Jamais. Provisão, proteção, aí sim, porque você tem que ser homem de verdade. E esse tipo de discurso está aí sendo repetido por gurus da masculinidade e os patos caindo, né? Esse tipo de coisa que vai te levar para a vara de família. Eu não quero pegar uma posição radical aqui e falar não namore, corte as mulheres da sua vida. Esse tipo de segregacionismo de gênero que já invadiu a menosphere, né? Eu não quero isso. Você pode, por exemplo, fazer um mochilão aí com a tua mina, ou se você acha que vale a pena você dividir o aluguel com uma mulher, né? Porque vai sair mais vantajoso financeiramente. Se achar uma mina que chega junto ali e não quer ficar te sugando, beleza. Não acho que é um risco tão grande, né? Tem esse alarmismo. Toda mulher vai te fazer uma falsa acusação. Isso não é verdade, né? A gente vê términos acontecendo aí todo dia e eu conheço, acho que talvez umas 5 pessoas que foram falsamente acusadas. Conheço pessoalmente umas 5 pessoas, eu acho. Então isso não é tão comum assim. Mas filho, meu caro, filho muda toda a situação. Vamos falar da tal mulher exceção, da tal mulher tradicional, que essa galera aí que está querendo conseguir seguidores fala muito? Você pode achar uma mulher, né, que queira ser submissa. A submissão ela não pode ser um conceito arbitrário. A autoridade não pode ser um conceito arbitrário. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Vamos imaginar o seguinte. Você casa com uma mulher e ela se presta ao papel de submissão, né? Que é muito vantajoso para elas, na verdade, para você não. Aí é você que vai acordar às 6 horas da manhã, é você que vai sair para trabalhar, é você que vai colocar o dinheiro em casa, e enquanto você está sendo provedor, né, hoje em dia, a sociedade do jeito que está, você está se ausentando do seu filho. É ela que está tendo o privilégio de influenciar, o privilégio de não ter um chefe para mandar, o privilégio de poder fazer os afazeres dela na hora que ela quer. Na hora que a criança está ali vendo televisão, ela está ali mexendo no Instagram e você está lá no serviço aguentando todo tipo de sapo. Beleza. Aí você vai falar que é o papel do homem, que é o papel bíblico. Se ela está se prestando a esse papel de submissão, é porque ela quer, né? O Raccoon em Raccoon falava que esses caras aí, os machões, né, tradcons, que eu chamo de neotradicionalistas, eles são cosplays de tradicionalistas. Por quê? Vamos imaginar que você acha a mulher perfeita. Ela vai aceitar ficar sob a autoridade do marido, é você que dá as cartas na relação, é você que decide tudo, o que eu acho difícil, né?
que nesses casamentos tradicionais o que a gente mais vê é a mulher dando as cartas em casa e o cara entrando com a grana, né? Uma humilhação, eu diria. Aí um belo dia essa mulher fala assim, eu não quero mais, por qualquer razão, né? Não quero, não sinto que eu tô apaixonada por você, eu acho que eu tenho que, sei lá, cuidar da minha mãe que tá doente, pintou uma oportunidade de emprego em outro estado, ela vai lá, desfaz o casamento e você vira um pagador de pensão, vai sofrer as ações da vara de família e a sua pseudo-autoridade vai por água abaixo. Só é autoridade real se você puder decidir se o divórcio vai acontecer ou não. Mas não é tu que decide, meu camarada, é a mulher que decide. Porque não existe homem com autoridade sobre o lar. Você entendeu a arbitrariedade da coisa? A mulher só é submissa até onde ela quiser. Porque é uma falsa submissão que só acontece até onde é conveniente. Você deve estar se perguntando, então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai parar de ter família? Vai cair a taxa de natalidade, que está diretamente relacionada a questões econômicas do país? A gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro eu quero falar por que tem havido essa mudança na posição de influenciadores que antes falavam sobre estilo de vida migtal e agora estão aí, forme família, né? Sem alertar aos jovens o que é uma alienação parental, o que é uma vara de família, como funciona o sistema de pensão, né? Tu perde o emprego agora e vai lá pedir revisional. Tem casos aí, estava conversando com um cara ontem, tá? Ele tem 5 anos, 5 anos esperando uma audiência revisional. Então você perde o emprego agora, você falou, seu juiz, eu não tenho mais a mesma condição, procura um advogado, ele entra com uma audiência de revisional. Na melhor das hipóteses, você vai levar 1 ano para conseguir a audiência e ver se a revisional vai ser aceita. Em 6 meses você vai preso. Então não é simples assim. Você ter filho e separar hoje em dia significa que você não pode ficar desempregado, a sua renda não pode diminuir, você não pode ficar doente. Lembrando que as mulheres pedem divórcio em 80% dos casos, porque elas saem com tudo, né? Com a casa, com o filho, com toda a autoridade sobre o moleque, e você só fica ali sendo um mero liberador de recursos. Esses tradicionalistas não falam disso. Eles colocam a mulher que pede divórcio como se fosse uma mulher intoxicada de feminismo, quando qualquer mulher hoje pode pedir divórcio. Inclusive nas igrejas, olha a quantidade de mãe solteira que tem na igreja. Seguindo a Bíblia, elas não estavam, que a Bíblia proíbe o divórcio a não ser em casos específicos. E ela ainda vai e casa de novo. A Bíblia proíbe o segundo casamento. Você acha que essas mulheres de igreja elas são realmente cristãs? A Bíblia fala contra pastoras. A gente vê um monte de igreja aí do ramo protestante com mulheres sendo pastoras, né? Como a Bianca Toledo, que fez uma acusação falsa contra o Felipe Heiderich e ainda fica na igreja falando de machismo. Você já procurou a origem etimológica da palavra machismo? Na década de 60, se você fosse lá folhear os dicionários, machismo é o ato de ser homem ou ser viril. Não tem nenhuma relação entre destratar uma mulher por ser mulher ou acreditar que você é superior por você ser homem. O nome disso é sexismo. Então, as feministas fizeram uma alteração vocabular, porque a esquerda joga muito no campo da linguagem, né? Eles alteram a linguagem, porque você mudando a linguagem, você muda a percepção das pessoas sobre a realidade. E hoje a gente vê conservadores, pastoras na igreja, mulheres aí de partidos, né, que se consideram de direita, lutando contra o machismo. O machismo é só uma forma de demonizar o sexo masculino. Você quer que eu te dê um exemplo aqui muito claro? Eu não acompanho muito essa questão aí de PT, Bolsonaro, eu não me interesso nisso, né? Tô mais interessado em questões de gênero. Mas teve aquela tal médica lá, que foi na CPI do Corongão, dar depoimento e coisa e tal. E, claro, né, os caras trucidaram a mulher lá, né? A briga política a gente sabe, né, que é suja. O Turro já falava que a política nunca se preocupou com a moral, apenas com o que é oportuno. Então eu não estou falando que ela está certa ou errada. Aí veio aquela ex-feminista, que agora se diz de direita, né? Não é a Sarah Winter, não, é Carla Zambelli, e fez um post falando que o que eles fizeram contra aquela médica é misoginia. Você percebe como a direita fortalece essa questão da mulher como vítima e o homem como opressor? Tudo bem que eu não concordei com a atitude deles, né?
Mas não tem nada a ver com ser mulher. Se fosse um médico ali falando sobre isso, ele ia ser tratado da mesma maneira, porque são interesses políticos em jogo. Mas a Carla Zambelli conseguiu transformar o negócio em questão de gênero. Ah, não, ela foi vítima de desrespeito porque ela é mulher. Veio de uma feminista esse conceito? Não, veio de uma mulher que se diz conservadora. Você percebe como todas as mulheres, sem exceção, foram influenciadas pelo feminismo de primeira e segunda onda? Você vê muita mulher aí contra ideologia de gênero, contra essa misandria descarada, né, de transformar o homem em um criminoso, mas todas elas foram influenciadas pelas ideias precoces feministas. Você vê que a maioria das mulheres quer votar, mas não quer ir para a guerra. Quer votar, mas não quer a obrigação de se alistar no exército. Quer poder pedir o divórcio quando quiser. Fala de igualdade, de entrar no mercado de trabalho, mas ela acha que por ela ser mãe, é ela que fica com a guarda do filho e é o homem que vai ser o provedor, né? Você consegue entender a gravidade da situação? E por que é perigoso esses influenciadores que ficam mandando tu formar família? Você vai formar família e vai acabar se dando muito, muito mal. Agora vamos falar um pouco aí das questões, né, das motivações que podem estar envolvidas em relação ao pedido de divórcio. A gente sabe que a própria neurociência mostra que a paixão tem um prazo de validade, né? Já fiz um vídeo sobre isso. Quando o cara está apaixonado, ou a mulher, você vai ver níveis de serotonina muito baixos, níveis de dopaminas muito elevados, um embotamento das decisões racionais. Então a paixão, né, a questão do acasalamento, tem uma forte influência de neurotransmissores, que nós, humanos, temos esse instinto animal que ainda é muito forte. Não se engane, a gente não é tão racional assim não, né? Somos pessoas racionalizantes. A gente toma decisão baseada no emocional e depois o nosso cérebro cria uma suposta decisão racional para tentar justificar aquela atitude que a gente tomou na base da emoção, né? Muitas vezes envolvendo o auto-engano. Então o que é que mantinha o casamento intacto? O casamento é um contrato social, né? Quando você tem um contrato social que visa, né, às vezes manter clãs unidos, às vezes a questão da família para você fornecer para a criança um ambiente que seja adequado para ela crescer, esse tipo de coisa ele só persevera quando você tem pressões sociais para que o casamento se mantenha unido. Você quer que eu te dê um exemplo? Antigamente o preconceito contra a mãe solteira. Você acha errado? Esse preconceito ele tinha uma função social muito importante de fazer a mulher ficar com o marido para você dar à criança o convívio diário tanto com a figura paterna quanto com a figura materna. Você tinha sociedades que iam proibir o divórcio, ele não era aceito, né? Você tinha que ficar ali com a família unida, que a função da família, em última análise, é procriar e dar uma vida adequada para a criança. Hoje, além de não existir esse preconceito, as mães solteiras são o tempo todo chamadas de guerreiras. Você vê a Damares, que é supostamente conservadora, apoiando esse tipo de pauta que tem muita relação com o feminismo. Você quer um exemplo desse apoio? Durante a crise do Corongão aí, a gente viu que mães solteiras recebiam 1.200, mas pai solteiro não. Mães solteiras recebiam 1.200. O pai recebia 600 e ainda tinha que tirar 300 para pagar a pensão, sobrando míseros R$300 em uma época de extremo desemprego que não dá nem para o cara pagar o aluguel. Então todos os recursos são direcionados para mães solteiras. Isso incentiva o divórcio. Vocês se lembram, por exemplo, do que aconteceu na década de 60, né, com o Estado assistencialista nos Estados Unidos? Foram feitas políticas para dar benefícios a mães solteiras e as mulheres só iam receber esses benefícios se não tivesse um homem no lar. O que você acha que aconteceu? Vamos lá, tenta adivinhar. 3, 2, 1. Exato. Desmantelamento da unidade familiar. E isso foi dado especialmente para os negros, para a população afrodescendente. Quando as mulheres percebiam que elas iam ter um grande benefício estatal e receber uma boa grana, né, caso não tivesse o marido em casa, elas começaram a expulsar os maridos sem nenhuma razão. Às vezes o relacionamento era bom, mas o ser humano, né, que já tem um instinto de ganância,
queria a grana e falava, ó, cai fora daqui. Foi aí que surgiu a expressão fuck and dump, né? Que seria mais ou menos sexo mágico, transa e cai fora. Por que os homens começaram a fazer isso? Os homens negros nos Estados Unidos? Porque eles estão inseridos em um contexto patriarcal? Não, porque eles perceberam que formar família não era mais vantajoso. Que ele ia formar uma família e a mulher ia expulsar ele de casa para receber dinheiro do governo. Tem um filósofo liberal, o Thomas Sowell, muita gente aqui deve conhecer, até bem famoso. Ele dizia que a família afrodescendente conseguiu se permanecer unida durante 100 anos de escravidão. Olha só, escravidão, né? Um episódio triste da nossa história, e a família afrodescendente unida. Veio o Estado assistencialista dando benefícios para mães solteiras, e hoje você vê em algumas regiões, né, a população afrodescendente tem um índice de 70% de lares monoparentais. Então 7 em 10 negros não tem pai em casa. Muitos nem sabem quem é o pai. O que acontece quando você desestrutura a família? Você tem uma série de problemas. Adolescente usando droga, sendo suspenso da escola, interrompendo os estudos, com uma propensão muito maior de não fazer faculdade, aumento nos índices de criminalidade. Olha lá nos dados. A quantidade de crimes que eram cometidos por negros quando a família estava estruturada e hoje subiu junto com o divórcio. Você tem mais divórcio, você tem mais crime na sociedade, né? E você acha que foi o quê que influenciou essas mulheres? Foi grana, não foi feminismo. Muitas dessas mulheres nem sabem o que é feminismo, né? Porque o feminismo não atinge essas camadas mais pobres da sociedade. É grana envolvida, né? Então você acha realmente que vale a pena tu formar a família hoje em dia, ter um filho e acabar numa vara de família, sendo humilhado por um juiz simplesmente porque você é homem? Às vezes o juiz não te dá nem chance de mostrar o seu lado. Juízes defendendo ativamente mulheres que beiram a criminalidade, né, as suas atitudes. Então toma muito cuidado com esses gurus. E agora a gente vai falar de como consertar esse problema, e isso é uma opinião que eu tenho, que é uma opinião pessoal. A sociedade, vamos imaginar aqui, fazer uma analogia, é uma máquina cheia de engrenagens. E de uns tempos para cá, essas engrenagens, né, via ações nocivas, né, diversas, né, marxismo cultural, feminismo, liberalismo cultural, elas começaram a se enferrujar, a perder um parafuso aqui e outro ali. E hoje essas engrenagens não funcionam muito bem, né? E vamos encarar essa máquina como também parte da instituição familiar. Quando você ignora todos esses efeitos e fala, forme família, vamos contrariar os globalistas, vamos contrariar a esquerda e formar família, é como se você pegasse essa máquina que não está tendo um bom funcionamento e forçasse uma manivela. O que vai acontecer? Essa máquina vai se quebrar, porque você não jogou um óleo desengripante, você não colocou o parafuso no lugar ali que perdeu, né? E você não tirou a ferrugem. Essa é a proposta de alguns conservadores que não conseguem entender a gravidade do nosso problema. Então o MGTOW, né, é mais ou menos isso, é você se abster de rodar essa manivela até que aquela estrutura seja corrigida. Eu gosto de uma frase de Confúcio que ele diz o seguinte: até que o sol brilhe novamente, acendamos uma vela na escuridão. Então a gente vê que ficar insistindo em formar família vai só servir para alimentar a indústria do divórcio. Primeiro vamos corrigir essa máquina, jogar ali um óleo, vamos colocar ali um parafuso que falta, uma engrenagem que falta. E como que a gente vai fazer isso? Na minha opinião sincera, não tem como a gente reverter essa situação a não ser através de uma revolução. Eu sei que esse termo revolução, né, jovem revolucionário, tem uma pegada muito negativa, porque a gente associa isso com mentalidade esquerdista. E tá certo, de certa forma. Só que quando a gente fala em conservador, a gente fala em conservar. Conservar o que se a moral é progressista? A única coisa que foi conservada ao longo dos séculos foi a misandria e a escravidão do homem como provedor, protetor e objeto utilitário da sociedade. No livro do Warren Farrell, O Mito do Poder Masculino, ele mostra como os homens que se sacrificam são vistos como heróis. O cara vai lá e se sacrifica
perde a vida, que é o bem mais precioso que a gente tem. Aí alguém vai lá e coloca uma estátua pro cara para homenagear o falecido. Depois que ele já morreu, adianta alguma coisa, né? Não adianta. Só um dos exemplos que tem nesse livro. Então a gente vê... Peço desculpas, cavalheiros, cortou o vídeo aqui, eu vou então resumir rapidamente aí o final da nossa produção. Uma coisa que eu não falei, essa transição de pessoas que antigamente prezavam por ideias MGTOW e agora estão falando de neotradicionalismo, se resume simplesmente a seguidores, porque quando você está falando para o público feminino, você dobra a sua quantidade de seguidores. E dobrando a quantidade de seguidores, você também dobra a quantidade de receita. Então, cuidado que tem muito oportunismo envolvido e os caras não estão pensando no seu bem-estar, é grana. E a questão da mudança, né, da revolução, a gente sabe que enquanto houver a ação das mídias privadas, que tem todo esse poder de organizações supranacionais como a ONU e a OMS, que ficam pregando igualdade de gênero, que a gente sabe que na verdade é só uma maneira de discriminar o homem, a gente não vai chegar a lugar algum. Nenhum político vai ter coragem de falar ou mudar essas leis que estão beneficiando tanto as mulheres, porque eles não vão conseguir ser reeleitos. O Putin falou uma coisa que eu gostei muito, né? Ele falou o seguinte: quando você se elege, ainda que você tenha a melhor das intenções, ele falou desse jeito, você vai ser visitado por caras de terno com uma maleta preta na mão que vão falar assim: é desse e daquele jeito que a banda toca. Ainda que você seja uma pessoa honesta, fica muito difícil mudar a situação porque tem todo um poder envolvido. Na Suécia, eles estão conseguindo tentar implementar um novo sistema que combate esses monopólios midiáticos, são contrários à democracia liberal, né? E por que razão eles estão conseguindo obter êxito? Por causa da crise humanitária de refugiados que tem havido lá. Então a gente tem que seguir o nosso próprio caminho, mas ficar de prontidão, que chega uma crise econômica, uma crise social, uma crise cultural, é aí que a gente vai aproveitar aquele momento para conseguir chegar no poder e mudar todas as estruturas, né? Que o que está mandando hoje, a gente sabe, não é o Estado o maior vilão, ele tem sua parcela de culpa, mas são essas instituições supranacionais, companhias multinacionais, mídias, sistema financeiro, que em muitos casos também dominam as mídias, né? Conspiração nacionalista? Não. Donos de bancos também dominam as mídias. E o meu canal daquela plataforma azulzinha fala extensivamente sobre o tema. Dá só mais um exemplo e fim do vídeo. Sabe por que a gente nunca vai conseguir conscientizar as pessoas com o ativismo de direito dos homens? Para começar, existe ideologia no YouTube, no Facebook, né? Até as plataformas concorrentes do YouTube estão sofrendo ataques de instituições como a ADL e a censura está em todo vapor. A gente faz uma grande movimentação de conscientização social. Vem a mídia e é coberta situações que vão moldar a situação política, como aquele caso daquela garota que mentiu, a Mari Ferrer, que ela não foi abusada, né? Isso foi mais uma mentira amplamente acobertada pela mídia. Aí a mulher, sofrendo lavagem cerebral dessas propagandas midiáticas, vai lá votar no eleitor que fala que vai combater o patriarcado e pipipi, papapá. Então vocês percebem que sem dissolver a mídia, a gente não pode ter uma democracia real? Então a gente não vai conseguir mudar isso através do voto. É politicamente incorreto dizer? É, mas não vai acontecer. Tradução: sigam seu próprio caminho, foque no desenvolvimento pessoal e vamos observar essa máquina com essa engrenagem que não funciona de longe. E vai chegar um momento oportuno, como por exemplo na República de Weimar, que é o retrato do mundo moderno, que nós vamos poder fazer a intervenção correta e tentar corrigir tudo isso que está acontecendo e aprender com os erros da história e nunca mais deixar esses movimentos de liberalismo social, de marxismo cultural tomarem o rumo da nossa sociedade. É isso aí por hoje, se inscrevam, sentem o dedo aí no like, ativem as notificações para vocês poderem receber novos vídeos
E é isso aí, galera. Tamo junto.